Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo especial. No vídeo de hoje eu vou falar mais especificamente sobre quem foram os pais apostólicos. Eu já falei aqui sobre Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna e São Clemente. Mas houveram muitos outros. Muitos desses a gente nunca nem vai saber o nome deles. Então, se você quer conhecer mais esse período da história da Igreja Católica e entender um pouco mais quem foram eles, segue neste vídeo até o final. Então vamos lá! Os pais apostólicos fazem parte dos pais da Igreja, mas o período deles é um pouco mais estreito. Por quê? Os pais apostólicos são somente aqueles pais da Igreja que tiveram contato com os apóstolos. Então, os apóstolos eles viveram ali no primeiro século da história e também um pouco no século II. E aqui no canal eu já falei o nome de três: Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna e São Clemente Romano, ou São Clemente I. Estes três nós temos obras, sabemos quem eles foram e autenticamente eles foram discípulos dos apóstolos. No caso, São João, São Pedro e São Clemente também aprendeu muito com São Paulo, mas houveram muitos outros. E a história da igreja ela vai trazer que não são somente estes que fazem parte dos pais apostólicos. Há obras que são atribuídas a este período, que por muito tempo serviram com grande riqueza na história da igreja. Como, por exemplo, a Epístola de Barnabé, ou Carta de Barnabé. Barnabé, um discípulo que é citado na Bíblia. Então, há um documento, há uma carta atribuída a Barnabé, que por muito tempo, no começo da história da igreja, circulava e era de uma grande edificação nas comunidades. Mas a igreja mesmo vai dizer que não se pode afirmar que essa carta é de Barnabé. Por quê? Historicamente, não há ligação entre a carta e a pessoa, podendo ter sido escrito por um outro Barnabé ou uma pessoa que quis se utilizar do nome Barnabé do discípulo. Mesmo sendo para dele ou não, foi uma carta muito importante e faz parte também das obras dos pais apostólicos. Outra obra também desse período é O Pastor Hermas. Nome meio estranho, né? Mas por quê? O Pastor era uma obra literária que circulava também pelas comunidades como forma de evangelização. E nessa se faziam comparações. Essa obra, por um tempo, era considerada até canônica, ou seja, antes do compilado dos livros bíblicos, né, que a igreja foi construindo ao longo do tempo, construindo aqui no sentido de, através do Espírito Santo, foi selecionando aquilo que era autêntico, inspirado e aquilo que não era, principalmente do Novo Testamento, pois os primeiros séculos da história da igreja houve uma explosão de cartas, de escritos atribuídos aos apóstolos, atribuídos aos discípulos, e a igreja teve que selecionar, dizer aquilo que era autêntico e aquilo que não era. E por um tempo, essa obra, né, O Pastor de Hermas, ela foi atribuída aos livros autorizados, mas foi percebido que não era, até mesmo por não saber quem é o autor. Há também os fragmentos de São Papias. São Papias de Hierápolis foi um homem muito importante e um santo do início da igreja. É dito que ele escreveu grandes obras, mas que elas se perderam. E como é que nós sabemos sobre ele e sobre essas obras? Porque outros autores, principalmente historiadores cristãos, falavam dessas obras. Então, o que a igreja tem são somente fragmentos, que foram retirados desses textos, como Eusébio de Cesareia, entre outros, que citam São Papias e citam também suas obras, mas as obras se perderam. Por isso também elas fazem parte desse período, pois São Papias ele viveu naquela época. E para finalizar, a que eu considero mais importante, que é a Didaquê. O que é a Didaquê? Ou Instruções dos Apóstolos. É um pequeno livrinho que circulava nas igrejas e ela funcionava como uma catequese, pois nela há vários ensinamentos, principalmente sobre a vida das comunidades, como ela funcionava, como também o batismo, o domingo do Senhor, a Eucaristia, a volta de Jesus. E esse livro, ele traz várias dessas informações de como funcionava as igrejas. E ele circulava com muita facilidade em todas as comunidades. Então, dessas obras que eu trouxe, ela é a mais conhecida, pois na igreja primitiva se utilizava ela para homilias, para ensinos,
para ir anunciando Jesus. Ela foi escrita provavelmente em 60 ou 70 depois de Cristo, na Judéia ou na Síria. Ela é atribuída aos apóstolos, mas não podemos afirmar nem quem foi que escreveu, nem se foi realmente um dos apóstolos. Mas é unânime que ela também é inspirada e que realmente vem da tradição dos apóstolos, pois não há nada nela que desminta algo da tradição da igreja. E é tanto que o único fato dela não estar na Bíblia, porque tudo que está escrito nela também está escrito nos evangelhos, está escrito nas cartas aos apóstolos, não há nada de novo, pois toda a revelação está contida na palavra de Deus. Mas ela também é de uma riqueza muito grande, pois nós vemos como funcionava a igreja no início. E aqui eu vou trazer algumas citações da Didaquê. Vigiai sobre vossa vida. Não deixeis apagar vossas lâmpadas, nem solteis os cintos de vossos rins, mas estais preparados, pois não sabeis a hora a qual nosso Senhor voltará. Reunir-vos frequentemente para procurar a salvação de vossas almas, pois todo o tempo de vossa fé não vos servirá de nada, se no último momento não vos tiverem tornados perfeitos. Todos esses escritos são considerados apócrifos. Em outras palavras, somente quer dizer que eles não pertencem ao cânon católico. Alguns têm autoria duvidosa, outros podem ter um conteúdo teológico duvidoso, onde contradiga algo que a igreja defende. Alguns tinham uso limitado a uma certa região e não era conhecido pela grande maioria da igreja, mas todos eles têm valor histórico e cultural. A sua leitura ela deve ser com cautela e sempre à luz do magistério da igreja, vendo o que diz a doutrina. Essas obras e esses autores são considerados pais apostólicos, pois eles viveram ou foram escritos durante a época dos apóstolos, naqueles primeiros séculos da igreja. Tudo bem até aqui? A partir do próximo vídeo, eu vou estar falando não mais dos padres apostólicos, mas sim dos padres apologetas. Então, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei e também de ativar as notificações, para que assim, quando um vídeo novo sair, você receba ele imediatamente e não acabe se esquecendo ou pulando algum vídeo. Também deixa aqui embaixo sugestões e conteúdos que você queira conhecer, tanto da história da igreja como de algum aspecto da história. Então, o meu nome é Alisson Alves e até a próxima, com mais um vídeo sobre os pais da igreja.